Alô, queridos, esse é um vídeo atualizado de dicas para você mitar nessa rodada 4 do Cartola FC 2024. Eu já vou contar com o teu like nesse vídeo e agradecer a cada um de vocês que tem deixado o like nos vídeos, ajuda demais. E nesse vídeo aqui eu vou montar um time sem ninguém do Galo e eu vou explicar o porquê. Então é isso, fica comigo até o final, não muda de canal, eu sou o Glauber Arruda, o bom de bola, vou te ajudar a mitar nessa rodada 4 do Cartola FC. Bem... Queridos, antes de começar as análises, as dicas e montarmos um time forte para mitar atualizado, eu vou pedir para você o seu like. Seu like é muito importante e quero te agradecer por cada vídeo que você tem assistido, compartilhado e sempre deixado like, sempre comentando, e eu tenho respondido vocês. Deixa o like, meta de 1000 likes aqui, temos passado da meta, graças a Deus, graças a vocês. Então, meta de 1000 likes nesse vídeo aqui, me ajuda também. Se inscreva no canal para não perder conteúdo de qualidade para te ajudar a mitar nas rodadas e também, se possível, compartilhe. Tem muita gente me assistindo aqui que gosta do conteúdo, mas por algum motivo que eu não entendo, não é inscrito do canal. Então, se você é desse caso aí, se inscreva no canal, também é de graça. Toda semana tem vídeos e lives para te ajudar a ser campeão das suas ligas. Então, se inscreve aí, bora! Bom, meus queridos, nesse vídeo aqui eu vou atualizar o meu time, vou fazer um time super forte. Recomendo que você não pule o vídeo, entenda tudo que eu vou falar. E de acordo com essa matéria que saiu, o Galo pode preservar jogadores. Então, eu vou atualizar o meu time sem nenhum jogador do Galo, mas vou fazer um time super forte. E a nossa live será no sábado, então já anote aí, live sábado, 11h45, estaremos abrindo as salas aqui no nosso canal para nossa resenha, para vocês conversarem sobre a rodada e eu também com vocês. Aquela live que ajuda demais na hora das nossas escolhas finais. 11h45 aqui no YouTube, sábado. Nossa live. Bora lá, me acompanha no Instagram, o Bom de Bola. Tô te esperando, muito obrigado a todos os novos que estão chegando. Por lá tem comunicação diária, você que gosta do nosso trabalho. Analisamos o futebol de uma maneira descontraída também, muito competitiva. Então atualizamos o nosso time aqui no nosso Instagram, também no nosso grupo gratuito. Todos os links disponíveis na descrição, o Bom de Bola. Eu te espero. Vamos começar o nosso vídeo. Esse é um vídeo mais rápido, mais breve. Nossa live a gente vai ter mais tempo no sábado. Se você quiser uma live exclusiva, venha fazer parte dos meus grupos exclusivos do CSBB. Eu tenho uma live exclusiva que será hoje, nessa sexta-feira, para os nossos assinantes, ou fazer parte da assessoria com o MD3 também. Temos uma live exclusiva para os nossos assinantes. Recomendo os dois planos para você. Vem fazer parte, links na descrição. Vamos começar falando dos goleiros, e eu já falei para vocês, não vou falar de ninguém do Galo aqui. Pode preservar jogadores. No próximo meio de semana já tem jogos da Copa do Brasil. O Atlético Mineiro, por exemplo, vai pegar um jogo contra o Sport. Então é isso. Tem jogado ali, tem o Hulk, Paulinho. São jogadores que o time do Atlético Mineiro tem utilizado em sequência. O próprio Arana. Então os jogadores podem ser poupados. Vamos aguardar as informações e até a live, né, a nossa live do sábado, a gente vai ter mais informações sobre isso. Então também trazendo novas possibilidades para você. Sem jogadores do Galo, mas com um time bem forte também nas possibilidades. Vamos lá, começando por aqui a gente tem o Rocher, é um dos goleiros, é o goleiro mais escalado no momento. O Inter, que venceu fora de casa na Libertadores, foi bem, mas sofreu gol, um gol de fora da área, bem verdade. Mas eu achei que o Rocher deu umas deslizadas, tá? Não é aquele super goleiro, mas dentro da rodada a gente entende ali que pode ser uma opção, ele precisa de pouco para valorizar, custa apenas 6 cartoletas. Um outro goleiro que me agrada é o do Fortaleza, né? O João Ricardo, que é um bom goleiro. Ele tá com um índice muito interessante de defesas realizadas em todos os jogos que fez até aqui no campeonato. Ele não negativou, ele tem 4 pontos, mesmo sem o SG. Então o time do Fortaleza é um time que permite o chute. O Fortaleza venceu 4-1 Boca Juniors em casa, um grande jogo. Eu assisti o jogo inteiro, né? Porque eu já tô falando, já tô pensando nos meus estudos aqui no Fortaleza como possibilidade para a rodada. Então fui observar esse Fortaleza contra o Boca e fez um ótimo jogo, especialmente na segunda etapa. João Ricardo fez algumas defesas também, eu acho um nome interessante. A 7 cartoletas é uma opção diferente para a rodada, nem entre os 20 mais escalados. Léo Jardim aparece entre os 20 mais escalados, é o segundo goleiro mais escalado. Na faixa de 6 cartoletas, acho que está aceitável para a rodada. E sobre cartoletas, é importante que eu e você saibamos que é uma rodada com tendência a perdermos cartoleta. Muitos jogadores com potencial interessante, mas precisando de um teto mínimo de pontos para valorizar um pouco mais elevado. Então é bom a gente já se preparar mentalmente, que é uma rodada que a tendência é que nós mais perdamos cartoletas do que ganhemos, a não ser que a gente foque só em valorização, beleza? Mas vamos montar um time para pontuar, bora lá. Então eu tô voltando para cá, Léo Jardim, uma boa opção. O Léo Jardim no ano passado foi o cara que teve um índice maior de defesas, foi o goleiro que mais fez defesas.
defesas. O Vasco continua sofrendo nos 3 jogos que fez, tomou gol. Criciúma nos 2 jogos que fez, marcou gol. Então o SG do Vasco, embora o mercado esportivo entenda como possível, e tudo é possível, não é tão confiável, embora o Léo Jardim seja uma opção legal, e mesmo que perca o SG, ele pode trabalhar em algumas defesas, mesmo o Criciúma não sendo um time que finalize tanto, né? Aqui, por exemplo, o João Ricardo tem uma tendência a trabalhar mais, porque o Bragantino é um time que finaliza mais. O Gabriel do Juventude. Por quê? O Juventude, nos últimos jogos que fez em casa, inclusive com equipes de Série A, como Internacional, Grêmio e até Corinthians, ele não sofreu gol. Então a gente pode olhar para esse time do Juventude como uma possibilidade, especificamente mais ali de defensores para o Gabriel, porque ele custa menos de 3 cartoletas e precisa de pouquíssimo para valorizar. Eu já peguei um SG nessa temporada com o Gabriel, ninguém foi com ele, foi um diferencial, e pode ser novamente. É contra o Atlético Paranaense, o único jogo que o Capo fez fora de casa, perdeu, não marcou gol, foi contra o Grêmio 2-0. E aqui, Anderson do Cruzeiro, só que existe uma dúvida, pode ser, eu não confio no Anderson, tá? Não tá no legal, falhou no último jogo aí e tudo mais, só que pode ser que o Grando, ex-goleiro do Grêmio, jogue, ele custa 4 cartoletas, pode ser uma alternativa, e o time do Vitória é um time que finaliza. O time do Vitória, inclusive, finaliza mais do que o time do Criciúma, estatisticamente é o que temos para hoje. Vamos aqui agora falar dos laterais para a rodada. Eu começo falando aqui do Marcelo. O Marcelo é você escalar o Marcelo não pensando no SG do Fluminense. Inclusive ficou no 0-0 o jogo fora de casa na Libertadores do Flu. O time do Fluminense vai pegar o Corinthians. O Corinthians vem de 4 jogos seguidos sem conseguir marcar nenhum gol. Muita pressão. Pode ser que o treinador caia se não conseguir um bom resultado diante do Fluminense. E o Marcelo é um cara super diferenciado, que foi muito bem na última rodada e que está valorizado. Então, muito cuidado. Mas o Marcelo é aquele cara que em muitos momentos no jogo ele torna-se um meio campista. Então, pouca gente vai estar olhando para o Marcelo. E dentro da proposta aqui, eu entendo que é uma opção válida, pensando que o Corinthians não conseguiu marcar nos últimos 4 jogos nenhum gol. Vai que o Fluminense consegue um SG, exemplo do que fez na Libertadores, pegou um SG, então o Marcelo é uma opção para mim que pode dar certo. Dos laterais do Cruzeiro, o Marlon e o William são boas opções para a rodada, inclusive o Marlon pontuou mais do que propriamente o William na última rodada, fazendo aqui 6,70 e o William apenas 0,80. No entanto, o William vem de um início de temporada melhor, inclusive tem uma média melhor do que o próprio Marlon, então para mim, entre esses dois, eu gosto mais da opção do William, mas o Marlon também pode inclusive ser que pontue novamente melhor. René é o lateral mais escalado do momento, acho muito difícil não ter o René no time, inclusive ele deu uma assistência para um dos gols do Internacional, já estava no radar, a gente já tinha falado no primeiro vídeo. Os dois laterais do Internacional são muito boas, inclusive a opção para quem desejar dobrar, acho viável essa dobra, então o René vai estar aqui nesse time. O Bruno Pacheco é uma alternativa também para a rodada contra o Bragantino, é difícil também pensar em SG nesse confronto. O Bustos é uma opção interessante também, é um cara muito mais ofensivo, embora o René, eu já tô falando para vocês, ele tá avançando bastante nos últimos jogos. O Piton é e está entre os laterais mais escalados, é um cara que é muito bem ofensivamente, quando ele trabalha ofensivamente o Vasco melhora muito, e ele pode colocar essa bola na cabeça do Verratti para esse jogo contra o Criciúma. O Criciúma dá espaço demais pelos dois lados, tanto pelo lado direito como pelo lado esquerdo, e o Piton sem dúvida é uma boa, tá? Para mim esses são os laterais. Fazer uma menção ao Ayrton Lucas aqui do Flamengo também pode ser uma opção diferente, embora acho difícil pensar em SG nesse jogo aí Flamengo e Botafogo, embora o Flamengo seja o time mais organizado, mas vem sofrendo gols nos últimos jogos e o Botafogo vem marcando. Vamos falar dos zagueiros, e para mim o melhor zagueiro do Cartola, e não é de hoje nem de ontem que eu tô falando, é desde o início do campeonato, Kaique Rocha, vai estar no meu time, mesmo jogando fora de casa o Atlético Paranaense contra o Juventude, um nome excelente, um cara que vem desarmando, e mesmo sem o SG pode ser uma muito boa. Então Kaique Rocha ainda precisa de pouco para valorizar e é um cara que vem entregando. Então se a gente olha para o cenário de zagueiros e não tem tanta confiança assim, eu posso pensar e escalar em jogadores que estão entregando algo. Kaique Rocha é um deles. Aqui a gente tem o Léo Pereira e o Fabrício Bruno, eu acho que são nomes interessantes. Eu gosto mais do Léo Pereira porque tem falta, é um cara mais artilheiro do que o Fabrício Bruno. O próprio Vitão aqui a 5 cartoletas é uma opção válida. Para mim o SG do Inter é o melhor SG da rodada no momento. E para quem tem poucas cartoletas, eu gosto do João Marcelo. É um bom zagueiro, para muitos é até um melhor zagueiro do que o Neres, só que os treinadores sempre estão colocando o Neres. Mas o João Marcelo é um bom zagueiro e pode ali, o Cruzeiro não está segurando o SG, mas pode ser uma opção interessante na faixa de 2 cartoletas aí por rodada, tá? Então
pode ser uma opção interessante. Léo Pereira ou Fabrício Bruno são nomes interessantes aí para rodada também. Vamos falar aqui de meio-campistas, né? Vamos lá, muitas opções para rodada. Começando pelos meio-campistas aqui, o cara de melhor média, De La Cruz. Continuo achando uma muito boa. Acho que pode ser um jogo bom pro De La Cruz. É um clássico, 11 da manhã no domingão aí no Maracanã. O Flamengo vem de uma derrota, a primeira derrota na temporada sob o comando do Tite, e o Flamengo poderia, no meu entendimento, estar entregando mais do que tem entregado, né? Tem um elenco muito bom, mas não é um time muito conformado, faz um gol, dois, segura. É a maneira do Tite, né? É um cara que segura muito ali, joga com resultado, não é aquele time com ímpeto. O Flamengo não tem sido isso. Já existe, inclusive, uma pressão por parte da torcida e por parte da imprensa de que poderia. E eu concordo muito, já tô falando isso há muito tempo para quem me acompanha, inclusive falo isso diariamente, quase que diariamente, isso lá no nosso Instagram, onde a gente conversa mais. Inclusive me segue lá, o Bom de Bola no Instagram. Então, De La Cruz é um nome bom, pode desarmar. A questão é que ele jogou na altitude, ele foi pra lá, jogou. Eu não sei até que ponto é isso, tá? Mas um outro nome que deve ir muito bem, que é difícil deixar de fora, é o do Arrascaeta. E eu vou colocar, o Arrascaeta nem viajou como outros jogadores aí pra esse jogo pela Libertadores, e pode ser um jogo muito bom pro Arrascaeta. Estrategicamente, não ter o Arrascaeta nesta rodada é difícil, tá? Porque a maioria vai ter o Arrascaeta, ele tá descansado e pode ser um jogo pra ele finalmente pontuar, coisa que ele não tem feito até aqui, tá legal? Vou falar de outros meio-campistas aqui para a rodada. Nós temos aqui Jadson, que vem muito bem pelo time do Juventude, joga contra o Atlético Paranaense. Ganso é um cara que tem aparecido muito bem no campeonato até aqui. Eu não gosto de escalar o Ganso, acho que ele, embora tenha pontuado melhor do que o Arias, aí tem uma média de 9 pontos, o Arias tem uma média de 6,20, mas acho que um meio-campista do Fluminense é bem interessante aí para esse jogo contra o Corinthians. Na nossa live eu vou estar com um tempo maior para explicar, e especialmente na nossa live exclusiva eu vou detalhar sobre isso, mas entendo que tem potencial para algum meio campista aí do time do Fluminense nesse jogo contra o Corinthians, inclusive tentando ali tomar parte do momento que não é bom do Corinthians. Meio campistas do Fortaleza, já havia falado para vocês, Pochettino, mais uma vez um nome muito bom. Pochettino deu 3 assistências nos 4 gols do Fortaleza diante do Boca Juniors, muito bem Pochettino, faria mais de 20 pontos. E também o Pikachu, então eu tô falando aqui do Pochettino, e Pikachu fez 2 gols, fez mais de 20 pontos se valesse pro Cartola. Meias do Fortaleza podem ser uma boa. Bragantino, esse jogo deve ser um jogo movimentado, tá? Então já falei do Arias, gosto também do Tassiano, acho uma opção excelente, não tem nada a ver com o Lei do Ex, embora tenha jogado no Grêmio. O Grêmio inclusive pode poupar alguns jogadores, porque já tem jogo no meio de semana, vem de uma vitória fora de casa com 1 a menos na Libertadores, muito importante num desgaste na maratona de jogos. Então Tassiano pode ser uma boa. Ele ainda não arrebentou, mas pode ser que nessa seja um jogo bom para ele. Bahia jogando em casa contra o Grêmio, tá bom? Outros nomes aqui que eu gosto, já falei para vocês do Pikachu. Matheus Pereira, acho uma rodada boa, é um jogo interessante. Cruzeiro precisa vencer, Vitória precisa, tendência de jogo movimentado, jogo bom para o Matheus Pereira. Ele é o articulador das jogadas, gosto bastante. Um meio-campista do Inter, Maurício aparece entre os 20 mais escalados, é um nome interessante. O Bruno Henrique, também volante, tem aparecido muito bem ofensivamente, é uma opção que eu gosto para a rodada, além de outros nomes, né? O Jean Carlos do Juventude, por exemplo, é um cara que vem muito bem no campeonato, se for para o jogo também é interessante. Vamos atualizar tudo isso na live, comenta aqui quem você não vai deixar de fora nesse meio campo. Vamos agora pro ataque, né, pessoal? O Verratti é muito difícil deixar de fora, o Vasco em casa, e o Verratti, ele tem uma média aqui, gente, absurda, né? O Verratti tem uma média de 9 pontos, joga em casa, é o cara do pênalti, então o Verratti já tá confirmado estrategicamente, inclusive até é difícil, mesmo o Vasco não sendo confiável. O Verratti vem em 3 jogos, 2 gols seguidos, vem num momento muito bom contra o Criciúma, ele vai estar no time. Lucas Barbosa, aquele nome fora da curva do Juventude, 9 cartoletas ele custa, tá muito bem com média básica jogando em casa. Os atacantes do Inter, tem que ter pelo menos um atacante do Inter, pode ser o Borrell, pode ser o Wesley. E falo pra vocês, os 2 gols do Internacional foram marcados exatamente pelo Wesley e pelo Borrell, respectivamente. Eu assisti o jogo do Internacional, começou às 23 horas, então pregado praticamente, mas o Wesley é uma boa, Borrell é uma boa. Borrell, inclusive, o gol dele foi de penal, então é o cobrador de pênalti. Cria muito, finaliza muito. Inclusive, a dobra do Internacional para essa rodada acho válida. O Inter é o maior favorito da rodada. Vai pegar o Atlético Goianiense, um time que sofreu muitos gols, vem sofrendo gols. Então, o Inter, gosto do nome do Wesley, que tem uma média melhor, inclusive, do que a do Borrell, tá? Mas o Borrell vem muito bem
e tá aqui, ele finaliza demais, muito, toda hora ele finaliza. Se tiver um penal é com ele também, então eu vou escalar o Borré aqui a princípio, tá? Outros nomes aqui, dos atacantes do Botafogo, destaco para vocês Júnior Santos, que vem muito bem. O David é uma opção fora. O Pedro é muito bom nome para rodada, também não viajou, está descansado. O jogo vai ser difícil contra o Botafogo 11 da manhã. O Botafogo ofensivamente vai muito bem, mas defensivamente vai muito mal. Dá muito espaço e o Pedro é um nome muito bom. Estrategicamente, acho interessante e inteligente ter o Pedro no time. Também, tá? Também. São Paulo, com a estreia do Zubeldia, venceu fora de casa, teve gol do Caleri novamente. Vai ter um jogo difícil, esse jogo de São Paulo e Palmeiras eu tô fugindo, o jogo é só na segunda-feira, então nem saberemos escalações, é um pouco mais complicado e é um clássico difícil. O Borré já tá aqui, Lucheiro fez 2 gols, muito bem. Tá aí também para mim, indico para vocês um nome diferente para a rodada. O Rafa do Cruzeiro pode ser uma boa, o Vitória tem sofrido com gols de atacante, certo? Arthur Gomes é o cara da média básica e é isso. Lembrando você, Instagram, o Bom de Bola, live 11h45 do sábado. Não esquece o like agora e comenta aqui quem é que você não vai deixar de fora, qual é a unanimidade para a rodada, ou se você pensa em escalar algum jogador do Galo. Na live a gente vai estar falando melhor. Tô te esperando. Time tá escaladinho aqui, ó. No gol, Rocher do Inter. Na lateral, René do Internacional. Lateral, William do Cruzeiro. Zaga, Kaique Rocha do Cap e Léo Pereira do Flamengo. Meia cancha, Arrascaeta para mim, unanimidade na rodada. Tassiano do Bahia e Matheus Pereira do Cruzeiro. E no ataque, Borré de capitão, o Verrete e o Pedro. Pô, ficou um time diferente, não tem nenhum jogador do Atlético Mineiro aqui. E aí, gostou desse time? Meu treinador aqui é o Ramon Dias, tá? E de treinadores pra mim é o Kudê, o Ramon Dias. E vamos aguardar as informações do Galo. Não esqueça de deixar seu like, comentar, se possível compartilha. Meta de 1000 likes aqui no vídeo. Até a próxima, 11h45. Deus abençoe você, sua vida, sua família. Um grande abraço, valeu e tchau!